Nos próximos anos, a geração Z, a juventude no geral, vai começar a assumir posições de destaque, de liderança em empresas, nas redações de jornal, na mídia, né, também na parte política. E muito se fala sobre o que eles têm de visão em termos de costumes, que tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim, tá? Mas pouco se fala sobre a visão econômica dessa geração, né? E ela vai ser fundamental para o desenvolvimento dos países. Né? Então, o que eu queria propor aqui? E aí eu queria convidá-los a colocar aí no comentário se vocês concordam ou discordam comigo e curtam o vídeo se acham que essa análise é interessante, mesmo não concordando comigo. A minha visão é que não, no Brasil eu acho que a gente não está indo para um caminho positivo, apesar de que eu acho que outros países estão tendo um destaque em relação a isso. Por que eu penso dessa forma? Eu vou trazer uma comparação rápida sobre o jovem chinês e o jovem brasileiro. Tá? Qual é a diferença que eu acho fundamental? O contexto. Então, a galera que viveu, né, a China lá na década de 90, né, na década de 80, era um país muito pobre. É um país assim que tinha índices horrorosos, estava no bloco comunista, e quando o muro de Berlim caiu, basicamente o que eles fizeram foi olhar e falar: olha, esse negócio de comunismo, de socialismo, essa porra não dá certo. Temos que pular fora disso. Eu morei 9 anos nos Estados Unidos, quando eu já estava bem descrente da esquerda, depois da queda do Muro de Berlim, da falência da União Soviética, daquelas republiquetas comunistas europeias falidas, o leste europeu, esse troço deu errado. Talvez um dia você tenha uns influencers de internet que ganhem dinheiro com isso, dizendo que são comunistas, mas em termos práticos não funciona. E o que eles fizeram? Eles abraçaram os mercados. Eles entraram na Organização Mundial do Comércio ali no ano 2000, nos anos 2000 ali, e começaram um desenvolvimento capitalista muito forte, de empresas, atraindo capital e se desenvolvendo. Então, nos últimos 23 anos, a China passou de um país ali agrário e muito subdesenvolvido para um país hoje que lidera a tecnologia, em que a população hoje que vive naquela área do Sudeste Asiático ali tem o mesmo IDH, tem o mesmo índice de desenvolvimento econômico que tem os europeus, que tem os americanos. Né? Então, vamos fazer uma analogia sobre o que a geração Z lá enfrentou. Você tem um pessoal que viveu antes disso, né? Então eles são muito gratos ao governo. Ah, mas é ditadura, mas não sei o quê. Beleza, mas o cara melhorou de vida para ele, se continuar assim tá ótimo, porque ele sabe como era antigamente, né? Agora para e pensa. Pega um chinês aí que nasceu no ano 2000 e ele já cresceu nessa nova China. Hoje ele convive com os outros países, né, através da internet, viajando também, e começa a questionar, fala: pô, o meu governo não pode ser assim. Eu quero mais liberdade. Eu quero poder fazer o que eu quiser sem ter que ficar dando satisfação de tudo. Então você começa a ter na China uma revolução, né, e uma evolução em que as pessoas estão cobrando o governo por mais liberdade. Acho isso muito positivo. Acho que os próximos anos a gente pode ter algumas mudanças muito interessantes na China. Agora compara com a nossa realidade. Né? A gente viveu uma década de 80, 90 muito ruim. Né? Então, a gente conseguiu resolver o nosso problema de inflação, por exemplo, lá em 1994, basicamente, 5 ali e tal. A gente começou num processo de conquista da estabilidade da nossa moeda. Só que o que acontece? A nossa geração Z está crescendo no universo em que ela acha que tudo que não é problema, né? Que tudo, não, vamos ser desenvolvimentistas. Aí eu pego uns economistas, não, eu tenho mestrado, tenho não sei o quê, mas tem 20 e poucos anos. Né? Aí o cara não sabe o que é hiperinflação. Eu, por exemplo, já vivi com a minha mãe, minha mãe já comprou carne moída de traficante, né? Quando eu era pequeno, eu lembro até hoje, ela tinha uma Elba vermelha. Ela foi lá numa uma periferia ali, eu morava em Volta Redonda. Foi lá, não sei o que. E eu lembro que eu era tão pequenininho que eu olhava até apoiado no console do carro, assim, minha mãe indo lá, entrando numa velhinha, trazendo um pacote de jornal e dentro tinha carne moída, patinho moído. Porque naquela época a inflação era tão grande que você tinha problema de escassez de comida. Só que essa geração não viveu isso. Então elas acham muito romântico essa coisa de imprimir dinheiro não gera inflação. A expansão da moeda é algo ruim para a economia? É uma coisa que não se verifica. De ficar falando de comunismo, aí você vê um monte de garoto de 20 anos aí, não, porque comunismo é importante, porque Marx falou. Então, o brasileiro é o inverso do chinês, né? Ele começa a apoiar essas PLs aí, não, Léo Lins, que absurdo, como assim? Um humorista falando que, né, um humorista, meu Deus, né, sabe de que eu tô falando? Falando, fazendo piada. Então é muito preocupante, porque a nossa juventude, ela não viveu
essas coisas, né? Então ela acha tranquilo brincar com liberdade de expressão, ela acha tranquilo, não, tem que mudar a meta de inflação, bota 10% aí, não, vamos imprimir dinheiro, não tem problema, teto de gasto só atrasa o país. Elas não sabem efetivamente o que é você viver numa hiperinflação. E a gente tem aqui do lado, né, um monte de argentinos que estão desesperados, que olham para o Brasil e falam, cara, cuidado, não pula nessa piscina que a água está gelada. Então, a minha reflexão aqui é o seguinte, eu acho que a geração Z precisa ser mais educada por tudo que a gente viveu, né? E use mais os nossos hermanos aqui como exemplo, para elas pararem de começar, de ficar nessa tentativa de nova matriz econômica, né, teoria monetária moderna, essas coisas que não funcionam, né? Por favor, prestem atenção, leiam melhor e olhem mais a prática do que a teoria. Beleza? É assim que eu penso. Se vocês concordam, pode colocar no comentário ou discorda também. E deixa o like aí se vocês acham que essa discussão precisa ser começada. Beleza? Vejo vocês na próxima.